aqui em Vitória e hoje a gente vai fazer uma deriva aqui pelo bairro Mata da Praia para encontrar um camarada muito bacana, que a gente curte muito o trabalho dele, que é o Fernando Duarte. Fernando é compositor, arranjador e instrumentista. Tem um trabalho desenvolvido para pesquisa e divulgação da música brasileira através do bandolim. Eu te conheço como bandolinista, mas você tocou guitarra e, além disso, toca outros instrumentos. Quando que o bandolim passou a ser o seu instrumento principal, o instrumento de estudo que a gente chama? Toquei guitarra há muito tempo, estudei guitarra. Quando eu fiz o curso de música popular na FAMES, eu tocava guitarra. Mas o bandolim sempre esteve ali por perto, né? Sempre fazia parte do estudo, mas não era o meu instrumento principal. Muito da sua capacidade de produzir timbres diferentes, de paleta de cores diferentes, vem muito do equipamento que você tem, né? Eu quero tocar, eu gosto de Jimi Hendrix, vou comprar um fuzz, vou comprar um wah-wah. Então depende, você compra timbres, né? Uhum. Quando você toca um instrumento acústico, você precisa se envolver mais com o instrumento, você precisa descobrir esses timbres, tá tudo na sua mão. Então é claro que na guitarra também você precisa ter a sua mão faz toda a diferença, claro. Isso, né? Mas eu acho que essa capacidade de você produzir vários timbres diferentes com um único instrumento, com uma única paleta, sem microfone nenhum, isso é interessante, né? Você não vê um violonista clássico dar um concerto e levar 3 violões, né? Uhum. Leva um violão e acabou. E todo o seu recurso expressivo tem que estar no seu estudo do instrumento. Isso me atrai muito. Eu lembro também de você ter um grupo de choro, né, durante um tempo, que era o Ferrabras. Ah, o Ferrabras, toquei muito tempo com o Fábio, com o Rodrigo. E aí, assim, essa ida pro choro foi por conta do instrumento? Eu acho que sim, porque aqui no Brasil a associação imediata que a gente faz do bandolim é com o choro. O seu primeiro contato com o bandolim foi através do choro? Na verdade, não, que o meu avô tocava bandolim, tocava vários outros instrumentos, e tocava piano, tocava violão e tocava bandolim também. Só que o meu avô, ele tocava um repertório que não era exatamente repertório de choro, ele tocava um repertório mais antigo, repertório de valsas, de coisas mais antigas do que o choro. E o meu primeiro contato com o bandolim foi vendo meu avô tocar. Eu lembro muito, eu criança, deitado no chão, brincando, meu avô tocando bandolim. Mas mesmo assim, quando eu comecei a tocar choro, eu já tocava violão, comecei a tocar cavaquinho também, e depois eu cheguei no bandolim. Uma coisa bacana, assim, do seu trabalho que eu vejo, que é o trabalho de pesquisa, assim, né? Você começou também montou um site, né, chamado bandolim.net, assim, tem bastante acesso. O site já é bem antigo, né? Porque eu acho que tem mais de 10 anos o site, certamente, não sei exatamente quantos anos. Porque quando eu comecei a estudar bandolim, a querer estudar bandolim, não existia nada. Isso que eu ia te perguntar, assim, questão de material didático. Aí eu comecei a juntar as poucas informações que eu tinha no site. E isso foi interessante porque aí foi aparecendo mais gente que também tinha as mesmas dificuldades que eu. O site meio que foi o fruto de uma comunidade que foi se juntando pela internet. A gente percebe no seu trabalho esse interesse assim, em divulgar o bandolim, divulgar questões técnicas, questões de repertório também, né? Você tem lançado alguns materiais para eu lancei um método para iniciantes e um livro de arranjo também, que era um material que eu sentia falta aqui, principalmente no Brasil. A gente tem materiais semelhantes lá fora, mas como a gente estava falando, o bandolim aqui ele toca com outro repertório, então era legal a gente ter um material com o repertório brasileiro. E eu acho que a gente precisa ter mais bibliografia. Quais materiais assim que você lançou? Você lançou o método? Foi um método que vem com CD, o método com CD. Foi um livro de arranjo para bandolim solo, que também não existia nada escrito disso. E um livro de choro, um guia técnico de prática de choro. E o legal é que nesses aí, a maioria, se não me engano, é com composições suas, né? Você compõe para esse método. Você compôs para esse método ou foram composições que você juntou e falou, isso dá um método? Não, eu fui compondo para o método. Já pensando em publicar. Nisso. Primeiro uma música só com as notas na primeira corda, depois vai aumentando, aí boto os de uma forma bem didática. Exato, para poder ir aos poucos. Eu gosto muito de trabalhar eu gosto muito de dar aula, de produzir material didático. Então eu sempre penso, quando eu estou compondo para um instrumento, eu sempre estou pensando em recursos legais do instrumento que eu posso usar. E às vezes eu gosto muito de trabalhar também com limitações, sabe? Eu gosto muito, eu preciso fazer uma peça que tenha tal recurso, mas que seja fácil para um aluno que está começando conseguir fazer isso. E na verdade, isso da limitação, eu acho que
talvez uma das maiores limitações que o músico pode ter é tocar bandolim. Isso já é uma limitação muito grande, que é um instrumento 4 cordas, pequeno, extensão pequena, não tem muita sustentação de som. Exatamente. Você toca com palheta, não tem como fazer polifonia, como no violão ou no piano. Então, no piano, no violão, é muito fácil você ter outros caminhos, vários recursos. Aqui para você tem que fingir, você está fazendo um e está fingindo que está fazendo 2. Então isso já é uma limitação enorme. Tocar bandolim, o instrumento tem pouco volume, então você tocar com outras pessoas também é difícil. Então limita bem. Isso me atrai. Eu gosto disso. No Brasil a gente usa basicamente o bandolim como instrumento solista. O cenário mais tradicional que a gente vê é um violão, um pandeiro, um cavaquinho e um bandolim solando. Dificilmente a gente vê um bandolim, por exemplo, tocando apenas o bandolim ou tocando... Acompanhando. Acompanhando. Claro que hoje, né, o Milton de Holanda, que é a figura de mais destaque no bandolim, que tem muito esse trabalho solo. Mas é uma coisa recente na história do instrumento, né? Mas em outros lugares eles usam como acompanhador. Normal, assim como qualquer um. Música irlandesa, eles usam esse tipo de acompanhamento. E o bandolim é o mesmo, tipo assim, é o mesmo bandolim ou eles usam de afinações diferentes? Não, afinação não, mas os modelos variam bastante. O modelo italiano é o original, né? O nome bandolim, o mandolino italiano, vem de mandorla, que é amêndoa. Que ele tem um formato meio de uma amêndoa, ele é meio esticadinho e arredondado, né? Então, e aí, assim, você tem composto não só choro, né? Você tem composto outros tipos de ritmos e tal. O que você tem explorado, assim? Olha, eu procuro incorporar... Claro que eu penso sempre o choro como sendo uma língua. É a língua que a gente fala. Aqui é a língua que eu falo, é o choro. Agora, dentro dessa língua que você fala, você pode falar sobre diversos assuntos. Você não precisa se prender a uma temática, né? Você pode, dentro dessa linguagem do choro, passar por outros lugares que te interessem, por outros interesses. O grupo tradicional de choro é o que a gente mais toca, regional, né? A gente acaba tocando violão, cavaco. É o que você mais toca também hoje em dia. É o que a gente toca com mais frequência, na verdade. Mas eu acho legal tentar em outros. Eu gosto de tocar em duo, com piano ou com violão. Acho que soa bem com o violão. Mistura de sonoridades, né? Eu já acompanhei seu trabalho, já toquei contigo, já toquei algumas das suas músicas. Gostaria de tocar uma música contigo. Vamos embora. Bota fé? Vamos tocar. Bora. Vamos lá. Vamos então.